A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidas para trazer a palavra do Senhor. E hoje o tema é a obediência, a Deus. Que nós sejamos obedientes, a Deus, a palavra do Senhor, que é o que nos sustenta cada dia, É o nosso Deus. E eu queria deixar na palavra de Deus o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Se vocês quiserem abrir a palavra, fica à vontade, senão só acompanhar. Fala assim, eu vou ler ele inteiro, ele só tem 25 versículos, vou ler ele inteiro. Fala assim, o fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarda todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos e o filho de teu filho todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria onde há grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casas cheias de todo bem, que tu não enchestes, e poços cavados, que tu não cavastes, e vinhas e olivais, que tu não plantastes, e quando comeres e te fartares. Guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver na roda de vós, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor vosso Deus como o tentastes em Massa. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tenho mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem suceda, e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou a teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa e aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Irmãos, Deuteronômio 6, vem nos ensinar o que é a obediência, E o versículo 2, que fala, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu ordeno, tu e teus filhos e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados, Fala que a obediência a Deus nos traz o quê? Bênção. A obediência a Deus, ela não é apenas um dever, nosso, mas ela é a fonte de bênção e prosperidade sobre as nossas vidas. É uma promessa de vida plena e abundante para aqueles que buscam seguir o caminho de Deus. Então, a obediência, irmãos, nos leva o quê? A bênção, a prosperidade, nos leva a uma vida plena diante do Senhor. Porque a obediência agrada ao Senhor. A obediência, o que é obedecer, Você parar, você ouvir, você obedecer ao Senhor. Isso o Senhor se agrada. A obediência é um compromisso constante durante a nossa vida. A obediência em Deus é uma vida que é frutífera e bem sucedida. Assim como nessa época de Moisés, o povo de Israel falando da terra prometida, Devemos seguir o caminho da obediência em Deus, em respeito e em reverência ao Senhor.
A fé não é apenas uma crença, e sim é uma prática diária. Porque a fé, irmãos, é algo que a gente não vê, mas nós cremos. Então é o quê? É uma prática diária, a fé. Devemos praticar a fé todos os dias em nossas vidas. E versículo 12 fala assim: guarda-te e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Fala, não devemos esquecer, né, de Deus, de onde Deus nos tirou. Devemos lembrar todos os dias das maravilhas que Deus fez por nós. Não devemos esquecer do amor de Deus por nós. Só porque estamos passando por momentos difíceis, momentos bons e prósperos, não momentos difíceis, né, irmãos? Porque a maioria das pessoas nos momentos difíceis é que lembra do Senhor. Mas quando a gente passa por momentos bons e prósperos, a gente acaba esquecendo o Senhor, né? Aqueles que não reconhecem que vem do Senhor tudo, né? Então, que nós não venhamos esquecer nos dias bons e próximos que o Senhor é quem está conosco, é quem não nos deixa só. Então devemos ser gratos a Deus todos os dias e honrar aonde chegamos até agora, porque é tudo pela vontade do Senhor. Porque tudo provém de Deus. Então a obediência, ela tem, né? Ela vem a bênção. Então a obediência vem a bênção, vem a dias prósperos e bons. O versículo 13 fala também: o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Fala da importância de sermos o quê? Sempre agradecidos ao Senhor, a Deus por tudo, e sermos leal a todo momento. Porque tudo provém do Senhor. Então nós devemos sempre temer ao Senhor, não é ter medo, e sim respeitar e agradecer a cada dia o que o Senhor faz por nós. Versículo 15 fala também, né? Porque o Senhor teu Deus é um Deus o que é zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então fala, nos mostra que Deus ele é um Deus amoroso, né, conosco, e justo. Então a infidelidade e a desobediência nos traz o quê? A consequência grave, ruins. Por isso devemos ser fiéis a Deus. Por isso, irmãos, que quem anda errado, a conta vai chegar. E que quem anda certo, a conta também chegará. A conta de quem é fiel ao Senhor é o quê? Coisas boas. Agora, quem é infiel a Deus, que faz coisas erradas, que não ouve a palavra de Deus, só atrai coisas ruins para a vida. Por isso, nós temos que entender que tudo na vida há uma consequência. Os seus atos, tudo que plantamos, vamos colher. E por último, nesse Deuteronômio, fala no versículo 16, fala assim: não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Moisés, ele adverte o povo de Israel em relação a Massá, né? E a gente vai agora para Êxodo, que é do 1 ao 7 só. Na verdade, é Êxodo 17, capítulo 17, do 1 ao 7, que a gente vai ler, só para entender o porquê, né? O Moisés estava falando aqui de Massá. Fala assim a palavra de Deus. Fala assim o título, né? A jornada pelo deserto de Sim e a falta de água. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma da tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha, em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciões de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Então, irmãos, o texto ele afirma, né, que os israelitas discutiram com Moisés sobre a ausência da água. E Moisés os repreendeu por colocarem Deus à prova, né? Então nós jamais devemos colocar Deus à prova.
Então, daí, no nome de Massá, que significa testar. Então, o povo testou, né, o poder do Senhor. E o nosso Deus, ele é todo poderoso. E não ia deixar nada faltar para esse povo. Só que o povo, ele era o quê? Muito desobediente, muito reclamão. Não agradecia tudo que Deus já tinha feito por eles. Então, por isso, devemos confiar em Deus e fazer a vontade do Senhor sempre. Ao obedecer os mandamentos, estamos o quê? Honrando a Deus, honrando a fidelidade a Deus e lembrando que como Deus libertou os israelitas da escravidão naquele tempo, Deus pode nos libertar de qualquer situação difícil que enfrentamos. E nós enfrentamos, né, as lutas diárias. Então, só Deus que nos faz vencer ao meio dessas dificuldades. E no Deuteronômio 6, que é o versículo 21, nos ensina que Deus traz o que? A libertação, o escape para aqueles que são o que? Obedientes a Deus. A obediência a Deus é o caminho do que? Da justiça para uma vida de harmonia com os princípios de Deus. Então, irmãos, a obediência a Cristo, ele é tudo o que precisamos. E continuando aqui lá em Deuteronômio 6, versículo 25, que fala assim, né? O último versículo lá. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então fala do que? Da fé e a importância do que? Da obediência aos mandamentos de Deus. A fé, ela não, como eu disse, não é só uma crença, mas sim ela é uma ação, né? Uma prática diária, ela é uma responsabilidade, é uma chamada para sermos o que? Gratos pela fidelidade de Deus sobre nós e saber que cumprindo, né? A obediência nos leva ao caminho do que? Da justiça, da bênção. Mesmo que nós não tenhamos a justiça, andamos certos e não vemos a justiça acontecer, Deus, ele tem o tempo certo e Deus trará a justiça porque o nosso Deus, ele é um Deus o que é justo, fiel, maravilhoso. E aprendemos também com esse capítulo que nos dias de hoje a gente passa por momentos muito difíceis e a gente vê esse mundo desse jeito também, o que as coisas que estão acontecendo, né? Então muitas das vezes somos o quê? Inundado por essas preocupações, por essas distrações, por essas coisas que acontecem ao nosso redor. Mas, no entanto, assim como Moisés nos lembra que devemos o quê? Ouvir a palavra de Deus e amar, né? Ao Senhor, amar, a obedecer ao Senhor de todo o nosso coração, alma e força. Então, irmãos, assim como diz, ó, no capítulo 3 e 4, fala que diz, né, fala assim, ouve, ó Israel. Então, nós temos o quê? Nós somos o quê? Chamados para quê? A atenção. Mesmo que essa palavra, irmãos, foi para aquele povo, a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã, a cada momento em nossas vidas. Em cada momento que nós temos com o Senhor, nós aprendemos mais da palavra de Deus. Nós devemos pegar os ensinamentos para as nossas vidas hoje em dia. Cada dia, né, de nossas vidas. Então fala que, irmãos, através da leitura das escrituras, da oração, do louvor ao Senhor, da nossa reflexão silenciosa, isso é obediência ao Senhor, isso é ouvir, né, o que Deus tem ao nosso coração. É abrir, né, a nossa mente, abrir a nossa vida para que venhamos entender e compreender, né, o que o Senhor quer que nós fazemos, onde o Senhor quer que nós melhoramos. Então, amar a Deus é abrir nossos corações para, né, para Deus, permitindo que sua presença transforme os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. Porque nós pecamos em pensamentos, atitudes e em ações. Então, quando a gente abre o nosso coração para Deus, a gente obedece ao Senhor, nós permitimos que a presença do Espírito Santo esteja sempre nos transformando a cada dia, nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas ações. E devemos compartilhar, né, essa grande palavra do Senhor em gerações, né? Por isso que nós somos o exemplo. E por isso que através de nossas vidas, mesmo que você não perceba, nós influenciamos outras pessoas, outras vidas. Então, irmãos, que nós venhamos a ser o que? Um exemplo de obediência a Deus, um exemplo em que possamos cada dia mais resplandecer o Espírito Santo de Deus dentro de nós, sendo pessoas o que? Justas, pessoas fiéis ao Senhor, fiéis e obedientes a Deus, amém? Agora eu vou passar para minha irmã para ela complementar. Amém. Então, eu gostaria de deixar para vocês o capítulo 33 do livro de Ezequiel. Então, é livro de Ezequiel, capítulo 33. Eu vou ler ele inteiro, tá bom, irmãos?
Aí aqui tá falando sobre o dever do verdadeiro atalaia. Então, Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na iniquidade. Mas o seu sangue eu o demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar de seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livrará a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos nele. Como, pois, viveremos? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos da vossos maus caminhos. Pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quando a perversidade do perverso não cairá por ela no dia em que se converter de sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverás, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão às memórias todas a sua justiça, mas a sua iniquidade, que pratica, nela morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, e se converter do seu pecado, e fizer o justo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar no estatuto da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, e não morrerá. De todos os seus pecados que cometera, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente ele viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto os caminhos do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando a iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Mas eu vos julgarei, cada um segundo o seu caminho, ó casa de Israel. Então, aqui, irmãos, pois eu continuo. Deus, ele nos constitui como atalaia, né? E isso nos cabe a obediência no Senhor. Então, quando nós estamos na obediência do Senhor, irmãos, nós temos que cumprir as palavras de Deus na nossa vida. Nós temos que andar conforme os mandamentos do Senhor. Porque aqui ele fala que ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do perverso. Ao contrário, Deus ele quer o arrependimento das nossas almas, entendeu? Deus quer que nós tenhamos mudança de vida. Então aqui ele fala que mesmo nós
que se julgamos justo, né, que nós vamos na igreja, que nós lemos a Bíblia, se nós praticarmos a iniquidade, irmãos, e não tiver o arrependimento, não é só porque nós vamos na igreja, porque nós ouvimos a palavra, que nós estamos salvos. Porque a questão de ser salvos e ser escolhidos do Senhor, cabe a nós um procedimento de vida diferenciado. Porque nós sim somos aqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, eles têm que andar segundo a obediência na palavra de Deus, irmãos. Não é só porque nós nos achamos que estamos salvos, que se nós não dermos frutos, que Deus não nos cortará. Porque na própria palavra fala, em Mateus, ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? E Deus é o agricultor. Ele fala, aquele que está em mim e não der frutos, eu arrancarei fora. E colocarei para queimar, porque nós que temos o Espírito Santo temos que dar fruto, irmãos. Se nós não estamos dando frutos do Espírito, e sim frutos da iniquidade, tem algo de errado. Então nós não temos o Espírito Santo dentro de nós. É claro que nós somos pecadores, mas nós temos o Espírito Santo que nos constrange. Ele que nos traz o arrependimento, irmãos. É Ele que nos ensina o caminho certo que nós devemos seguir. Se nós não estamos seguindo esse caminho, tem algo errado na nossa vida. E nós não vamos achar que só porque nós escolhemos, né, nós declaramos Cristo em nossa vida, né, que nós não temos que andar conforme as ordenanças do Senhor. Porque nós temos que ter uma vida de integridade com Cristo. Nós temos que ter um verdadeiro arrependimento. Nós, como cristãos, temos que ser um exemplo. Porque na própria palavra fala que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal dessa terra. Se o sal não salgar mais, ele não serve para nada. Se a luz estiver apagada, irmãos, ela não serve para nada. Não serve para nada. Só para jogar fora, porque já era, queimou. Nós não podemos deixar nossa luz queimar, irmãos. Nós não podemos estar dormindo. Nós, como atalaias aqui, né, como eu vi numa pregação, a função do atalaia? É estar acordado, é estar vigiando, é estar em alerta. Nós temos que estar em alerta, irmãos, porque o final do tempo já está aí, irmãos. Até as pessoas que não acreditam, até as pessoas que não são cristãs, elas sabem das coisas, que já está o final dos tempos. Irmãos, então nós, como cristãos, não podemos dormir no ponto. Nós não podemos mais brincar de ser cristão, irmãos. Entendeu? Porque realmente, como a gente sempre fala, a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E nem o dia nem a hora qual vai ser o nosso fim. A gente pode viver hoje, daqui 5 minutos, nós não sabemos. E que nós vamos apresentar para Deus? Porque na própria palavra fala em Apocalipse, naquele dia, os livros vão ser abertos, e aí Deus vai falar assim, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Não vai ser os ímpios que vai falar isso, apartai-vos de mim. Porque eles já estão condenados, irmãos, na própria ruína, no próprio pensamento deles. Aqueles que não acreditam em Cristo, aqueles que já são amigos do mundo, eles não têm nada de Deus, irmãos. Eles não têm nada a perder. Deus ele vai falar para aqueles que se fingem que são cristãos. Vai falar assim, afastai-vos de mim, porque eu não te conheço. Vai ser para esses, vai ser para aqueles que estão na igreja, irmãos, brincando de ser crente, mas não são. Nós temos que tomar uma posição, nós temos que mudar de vida, temos que estar alertas. Porque se nós não tivermos uma mudança de vida, nós estamos plantando o quê? Para as pessoas. Que exemplo que nós estamos dando? E aqui propriamente fala que aquilo que a gente fizer e não fizer mudança de vida no próximo, o sangue daquela pessoa vai cair sobre nós. Porque nós temos responsabilidades como cristão. Nós temos, irmãos. Nós não estamos nesse mundo para simplesmente só viver. Nós temos um objetivo de Deus nessa terra. Nós temos que encontrar qual é o nosso objetivo, nosso chamado, porque na própria Bíblia fala dos talentos. Aquele que enterrar o talento, irmãos, vai prestar conta. O que é talento, irmãos? Não é eu subir lá em cima e cantar, é eu subir lá em cima e pregar. Não, irmãos. É o nosso fruto. Porque na própria Bíblia fala em Tiago, a obra sem fé é morta e a fé sem obra também é morta, irmãos.
Então não adianta você fazer, mas não crer em Cristo. É morta essa obra. Não tem fruto. Você pode ir lá, dar 50 cesta básica, irmão, só que se seu coração não estiver em Cristo, isso não vale nada. Você tá fazendo por outros motivos pra se aparecer. Ou pra dizer que faz, ou deixar de fazer. Agora, a fé também sem obras é morta também, irmãos. Porque não adianta a gente falar que a gente ama Cristo, só que a gente não vive a palavra. A gente não vive esse amor. É a mesma coisa que nada. Então, nós temos que estar alerta, estar vigilante, nós temos que mudar nosso procedimento, porque a nossa vida é um exemplo, irmãos. Como eu vi na pregação hoje, é verdade. Quando você tá no mundo, você não se declara cristão, quando você erra, ninguém vai falar, ninguém vai apontar seu erro. Como aquele pastor que eu ouvi disse, é verdade, a pessoa vai ainda rir com você do seu erro. Normal. Agora, vai um cristão errar. Tem 1 milhão de gente te observando e vai apontar o dedo e falar, aquele lá não se diz cristão, porque nós temos reputação, sim. Nós temos, sim, um legado como cristãos. Porque Deus, Jesus, ele se fez carne. Ele veio ao mundo e ele é o maior legado do cristianismo. Porque ele é o próprio Cristo. Ele deixou um legado nessa terra. E nós, como os cristãos, nós também levamos isso. Porque na própria Bíblia fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Nós temos que pegar nossa cruz, temos que negar a si mesmo, sim, porque a nossa vida é um exemplo, sim, para as pessoas. Porque na própria Bíblia Paulo fala, se aquilo que você fizer vai constranger a vida de uma pessoa, não faça. Tudo é lícito, sim, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque se eu pratico algo, mesmo que eu não venha me perverter por aquela prática e perverter outra alma, aquela vida vai cair sobre você. Porque a responsabilidade nossa de ser um exemplo como cristão é grande, irmãos. Nós, como cristãos, só de declarar que somos cristãos, já temos um legado a deixar. A nossa atitude de vida tem que ser diferente, irmãos. Não adianta. Não adianta, irmãos, nós falarmos de Cristo da boca para fora. Nós temos que causar mudanças no ambiente, porque senão, irmãos, e quem causa mudança no ambiente não é você, é o Espírito Santo que habita em você. Então, nós temos que rever nossos procedimentos e pensar, refletir e pensar bem se o Espírito Santo está em nós mesmo. Porque aí, naquele dia, vai ser surpresa. Pra você. Não é para um ímpio. Não é pra pessoa que tá no mundo. Não vai ser surpresa pra ela, vai ser surpresa pra você. Porque naquele dia, Jesus Cristo vai cobrar todas as coisas que nós fizemos nesse mundo, irmãos. Entendeu? Como ele fala, eu estava nu e você não me não me cobriu. Tava com fome, você não deixa de comer. Tava preso, você não foi me visitar. Tava doente, você não se importou. E agora você vem falar que você é de Deus? Não, irmãos. Nós temos que viver Cristo na integridade. Nós temos que ter obediência. Obedecer o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda. É aquele que me ama. Se você não obedece os mandamentos do Senhor, se você não ama de toda a sua força, de todo o entendimento, se você deixa que outras coisas te roubem do Senhor, irmãos, felizmente você não ama esse Deus. Porque aquele que ama ao Senhor, ele guarda os seus mandamentos, irmãos. Entendeu? E não é guardar lendo isso todos os dias, como se fosse um livro qualquer. É guardar no seu coração. Porque na própria Bíblia fala que Jesus, ele fala, eu tô indo, mas aquele que vem depois de mim, o Espírito Santo, né? Eu tenho que ir ao Pai para que o Espírito Santo venha. Ele é o Consolador que estará dentro de você. Ele te lembrará das coisas, irmãos, da Bíblia. Ele te lembrará, ele te guiará, ele te lembrará que você está fazendo tá errado.
Não tá certo, não condiz com o cristão. Isso você sabe porque não é a voz da cabeça, é o Espírito Santo, irmãos, que tá tentando te guiar. Nós temos que estar mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus, irmãos. E aqui, na própria Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do perverso. Ele tem prazer no arrependimento, irmãos. E aí ele fala, mesmo que você faça 1.000.000 de coisas, você doe sua roupa, seu corpo, seus bens, você faça o que você quiser, tá? Mas se você morrer na sua iniquidade, mesmo se praticando coisas boas, irmãos, nada que você tá fazendo vai ser lembrado. Agora, se aquele que fez tanta coisa errada e se arrepender de tudo que fez, esse sim tem a mudança de vida, irmãos. Aí é que tá. Nós temos que ter mudança de vida, temos que ter um novo nascimento. Isso não é você cair numa água, irmão. Isso daí, novo nascimento de vida é transformação de vida, transformação de mente. Sejais renovados pela transformação da vossa mente. Isso é diferente, irmãos. Muitos falam, o sinal da besta, o sinal da besta. Vai estar tatuado. Você acha que vai ser uma tatuagem aqui na sua testona? É o seu jeito de pensar, é a sua mente. É a sua mente, irmãos. É sua mente que tem que estar em Cristo. Entendeu? Por isso que na própria Bíblia fala que aquele que nasceu do Espírito, aquele que é do Espírito, ouve as coisas do Espírito. Entendeu? Não é mais conduzido pela sua vontade, mas é conduzida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito é como o vento. Nunca não sabe para onde vem, nem para onde vai. Você é conduzido por ele, não é você, mas é Cristo. É mudança de vida. Por isso que Paulo fala que nós temos que estar pautados com o capacete da salvação. O que é capacete, irmãos, da salvação? É a mente. A nossa mente tem que estar blindada com as coisas de Cristo, porque senão nós somos pervertidos, irmãos. Nós somos pervertidos. Se não é Deus, nós somos, irmãos. Porque a própria Bíblia fala que os dias vão ser abreviados e até o ímpio tá vendo. Porque senão, nem os justos se salvariam. Porque até nós iremos se perverter. Porque o mundo tá cada vez pior. Tá cada vez engolindo, mudando, tentando deturpar a mente, distorcer tudo que é normal. Pessoas fingindo que são animais. Porque, irmãos, tem coisas que é inacreditável. Se nós não tivermos realmente pautados no Espírito Santo de Deus e não sermos um atalaia na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, muitas vidas vão se perder. Muitas. Porque o mundo, as coisas do mundo é engraçado, porque você passa horas e horas fazendo uma coisa, tipo assistindo um filme, sei lá, fazendo qualquer outra coisa. Mas pra Deus, 1 hora é muito. A luta é grande, irmãos, na nossa mente, né? O espírito é pronto, a carne, ela é fraca, irmãos. Então, nossa luta, é por isso que nós temos que negar a si mesmo. Nós temos que negar nossas vontades. É isso. E para continuar, né, para terminar, continuar aqui, Ezequiel 33, vou continuar no versículo 21, né? O castigo de Israel por causa de sua presunção. No ano do 10º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de pela manhã, e vir ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem,
Os moradores deste lugar deserto da cidade de Israel falam dizendo: Abraão era um só. No entanto, possuiu essa terra. Ora, sendo nós muito, certamente essa terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comei a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue. Porventura, a vez de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, contamina cada um com a mulher do seu próximo, e possuireis a terra? Assim lhes dirá: assim diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, os que estiverem em lugar deserto cairão à espada. Os que estiverem no campo aberto, os entregarei às feras para que devorem. E os que estiverem nas fortalezas, em cavernas, morrerão da peste. Tornarei a terra em desolação e espanto, e será humilhado o orgulhoso do seu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti, junto ao muro e nas portas da casa. Fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo. Ouvem a tua palavra, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o seu coração só ambicia lucros. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem a tua palavra, mas não a põem em prática, não a põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve por meio deles um profeta. Então, irmãos, nós temos que estar em alertas, nós temos que estar vigilantes, porque às vezes essa palavra não é para o ímpio, irmãos. Essa palavra é para nós, cristãos. Porque para o ímpio é só um livro qualquer. Ou um livro fechado, que a pessoa lê, não entende. Mas essa palavra, ela é para nós, irmãos. Nós temos que estar em alertas, porque muitos de nós achamos que já estamos salvos, estamos com o pé lá no céu, mas na verdade nós estamos com o pé lá no inferno. A gente fala de Deus, a gente tá lá no meio das coisas cristãs, mas o nosso coração tá longe de Deus, porque nós não praticamos a palavra. A gente ouve, mas não põe em prática. Nós queremos ouvir a palavra, nós queremos uma direção, mas nós não praticamos a palavra. Nós só praticamos coisas horríveis. Entendeu? Então, nós temos que ter mudança de vida. Temos que ter uma direção do Senhor, obediência na palavra de Deus. Entendeu? Nós temos que dar frutos. Porque naquele dia, Deus vai cobrar, irmãos. Porque Deus não compra ouro que não seja provado, irmãos. Se nós formos reprovados, nossas obras forem reprovadas, esquece. Nós nunca estivemos com Cristo. Porque é por isso que Jesus vai falar: não apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque quem está com Cristo pratica as coisas que Deus fez. Porque Deus fala, Jesus fala. Aqueles que creem em mim praticarão as obras que eu fiz e maiores ainda, irmãos. Então, se nós estamos praticando coisas que não procedem do Senhor, nós nunca estivemos com Cristo. Por isso, irmãos, Deus nos quis trazer essa palavra. Se você tiver alguma iniquidade, alguma coisa que não procede do Senhor, irmãos, se arrependa. Se arrependa porque ainda é tempo, porque você está respirando ainda. Porque no momento que Deus nos chamar, seja na morte, seja para a ressurreição, o nosso tempo na terra acabou. Então, nós temos que praticar a verdade. Temos que ser para a vida, ser para a morte, ser justos. Não só porque nós somos cristãos que nós vamos andar
igual o mundano, irmãos, que daí nós não somos cristãos. Ponto. Nós temos um legado. Nós temos talentos que devemos multiplicar. Nós temos vidas que nós vamos prestar conta. Então, irmãos, é isso. E você que ainda não declarou Cristo como seu único, suficiente Salvador, declare nesse momento. Volte para os caminhos do Senhor, enquanto é tempo, irmãos. Porque Deus é um Deus de justiça e de amor. Entendeu? Ele é um Deus que quer arrependimento e mudança de vida, irmão. Só isso. Mais nada. Você não precisa fazer mais nada. É só amar esse Deus. É só se arrepender. É só isso. Entendeu? É só isso. Não tem segredo, irmãos. Não tem segredo. Nós temos que viver uma vida com Cristo. Isso não é segredo, isso é claro. Isso é para nós, irmãos. E é isso que Deus tem para nós nesse momento, tá? Passo para minha irmã e que Deus transforme as nossas vidas. Amém, irmãos. Que Deus venha abençoar cada um de nós. E até o próximo vídeo.